Dia quente, né? Porque um dia polêmico em Brasília, né? CPI com a presença do empresário Luciano Hang, né? Uma sessão que tem gerado embate desde o primeiro minuto em que ela começou. Quem acompanha todos os trabalhos por lá, desde o comecinho, é o João Pedro Melo ao vivo conosco. João, boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Uma sessão que teve muito bate-boca, muitas situações complicadas para os parlamentares e também para Luciano Hang, que está prestando depoimento hoje aqui na CPI. Ele já começou a sessão dizendo que não cometeu qualquer tipo de crime. Ele afirmou que nunca fez parte de nenhum gabinete paralelo e que também não financiou nenhum esquema de notícias falsas. O nome de Hang apareceu na CPI durante as investigações sobre a operadora do plano de saúde Prevent Senior. No atestado de óbito da mãe dele, a Prevent Senior teria omitido a Covid-19 como causa principal. E na CPI, ele confirmou que a mãe teve a doença e que fez uso do chamado tratamento precoce. Então o senhor está dizendo que a senhora, sua mãe, ela foi acometida de Covid-19? Sim, claro. E que foi tratada com os medicamentos ineficazes do tratamento precoce? Todos os medicamentos que dão, o CFM, Conselho Federal de Medicina, dá ao médico a autonomia para ele prescrever o que ele quer. É simples, é liberdade. Ao longo de toda a sessão, Luciano Hang reiterou que a comissão não tem qualquer tipo de prova contra ele e que todos os pontos que foram apresentados são narrativas que não condizem com a verdade. O empresário também afirmou que não é negacionista e que nunca foi contra a vacina. Em determinado momento, Luciano Hang afirmou que a empresa dele investe mais de 250 milhões de reais em propaganda e que empresas como o Google é que são responsáveis por direcionar os valores e também as peças comerciais. Olha, a Van investe por ano uns 250 milhões de reais em propaganda. E quando você compra uma propaganda do Google, ele tem a possibilidade de botar a propaganda aonde ele quiser. O senhor está dando a resposta que sim, a pergunta que eu fiz? Pode ser que sim, porque... Tá bom, eu estou satisfeito. Ainda no Senado, Hang falou que não é político, que também não possui políticos de estimação e ressaltou que veio ao depoimento sem habeas corpus porque quer falar e também explicar os fatos. A gente destaca que ele tentou entrar no Senado com algemas, mas foi barrado pelo detector de metais. Nos últimos dias, ele postou vídeos com esse acessório dizendo que entregaria a chave para os parlamentares. Sobre o assunto, relator da CPI, senador Renan Calheiros, diz que a comissão está acostumada com bobos da corte. Muito bom. João Pedro Melo falando ao vivo conosco, direto de Brasília. A sessão vai longe ainda, né, João? Na verdade, já está terminando, viu, Cris? A gente está no encerramento aqui nesse momento, porque temos a ordem do dia já começando no Senado Federal, então, com a ordem do dia, não podemos continuar com a CPI da pandemia. Muito bem. Bom trabalho por aí, João. Valeu, um abração, até mais. Obrigado. Ô, Cláudio, hoje é o dia que, muito sinceramente falando, os dois lados podem questionar o outro, né? Tanto as pessoas que são favoráveis aos parlamentares da CPI e apoiam a postura deles ali, quanto os que são contra os parlamentares da CPI, defendem as causas ali do empresário Luciano Hang e aí, por consequência, defendem o discurso dele. Hoje tem material para os dois lados aí debaterem à vontade, hein? Olha, é assim, qual foi mesmo a utilidade do depoimento de Luciano Hang na CPI? Eu, até agora, estou na expectativa de compreender isso, né? Qual foi a utilidade? Nenhuma, né? A intenção clara dos senadores, que são de oposição, era tentar desmoralizar, massacrar o empresário. Mas, ao contrário do que disseram esses senadores, ele não tem nada de bobo, né? Muito menos de bobo da corte. Aliás, não é bobo o empresário que, saindo praticamente do nada, constrói uma carreira na iniciativa privada de absoluto sucesso e chega hoje, sei lá, ele até mencionou os números, mas eu acho que é alguma coisa entre 160 e 170 lojas em todo o país, né? Megas lojas, que é uma coisa impressionante, né? Ele acabou ali, esperto como é, né? De bobo ele não tem nada. Ele começou já no seu depoimento exibindo um vídeo institucional que na verdade era uma propaganda gratuita em todas as emissoras que resolveram transmitir mais uma vez essa papagaiada, né? Tá lá o empresário até agora, fantasiado de Zé Carioca,
com aquele paletó verde, né? E dizendo coisas, respondendo a tudo. É um sujeito que demonstrou ter coragem. Muita gente nas redes sociais, as redes sociais refletem isso, né? Muita gente elogiando ali a coragem, o enfrentamento que ele tem feito. Poderia ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal, como quase todos os depoentes na CPI, para se manter calado, e, no entanto, não. Ele disse que fazia questão de falar, como de fato falou. Teve alguns momentos ali que respostas deles eram inúteis, porque, afinal de contas, o que os senadores queriam era confirmar as suas próprias conclusões já tomadas, algumas fantasiosas, outras suspeitas que, enfim, carentes ainda de confirmação. É como você disse, os dois lados têm razões para apontar falhas de um lado e do outro, mas teve também os seus momentos. Para alguém que não é político, que não é experiente no embate político, o Luciano Hang deu ali umas cravadas boas, né? Uma delas foi quando o relator perguntou a ele sobre Eles conseguiram, né, com quebra de sigilo, uma correspondência, um e-mail, acho, em que o deputado Eduardo Bolsonaro sugere a um blogueiro bolsonarista que procure obter anúncio junto a ele, Luciano Hang, das lojas Avan. E aí ele disse que de fato houve isso, mas o departamento de marketing dele lá, eu não sei se é esse o nome, mas a área de propaganda, que cuida da propaganda do grupo dele, rejeitou a oferta, a proposta, né, o pedido, e não atendeu aquele blogueiro. E ele vai em emendas, do mesmo modo que também recebi pedidos semelhantes do senador Cajuru. E aí foi aquele constrangimento horroroso, né, na comissão, e o relator, quase sem perceber o que estava dizendo, desnorteado, disse assim: mas qual é o crime de pedir anúncio? Bom, se não é crime, se não há irregularidade, por que foi que ele perguntou sobre o pedido do blogueiro bolsonarista, né? Então, assim, houve momentos assim de constrangimento dos inquiridores, dos inquisidores, mas, de qualquer maneira, o que a gente a esta altura pode concluir, espremendo todas essas horas aí de tortura, a tortura para os ouvidos de quem está assistindo, né? E aí a gente pergunta assim, qual é mesmo o objetivo, qual foi a utilidade desse depoimento? Nenhuma. Foi uma tentativa de massacrar o cara, de esperar que ele... Eu tinha absoluta certeza, eu não o conheço, mas pelo que a gente vê, ele é muito espontâneo, aparentemente é muito espontâneo. A minha previsão, digamos assim, é que ele não ia suportar algum tipo de provocação dos senadores, ia responder de maneira malcriada e ia acabar preso. E ainda mais tendo ele ontem feito aquela provocação, uma provocação besta, né, de comprar algemas e coisas do gênero. Mas, de maneira geral, o depoente, para ser inexperiente no ramo da política, ele se ouve muito bem. Acho que o desempenho dele foi bastante razoável, melhor do que grande parte dos depoimentos que a gente tem visto aí nessa CPI. Meio que surpreendeu, como eu disse, os inquisidores, mas no fim e ao cabo, né, apesar de algum bate-boca, alguns momentos ali de estresse, como relatou o nosso JP, o fato é que disso aí não sobra absolutamente nada, né? Não há nada de relevante a ser anotado, a não ser a única coisa que talvez que é estranha, né? É essa história como é que chama isso? Do prontuário da mãe dele, né? Trata-se ele de uma vítima e não de alguém que tenha cometido eventual crime, né? A mãe dele morreu, né? É vítima, né, de tudo isso, inclusive, sobretudo, da pandemia, é vítima da Covid-19. E a divulgação do prontuário da mãe dele é uma violência. Né? É uma violência mas enfim, como ele é bolsonarista, né? Toda violência é aceitável. Eu faria uma série eles teriam uma série de pontos a serem abordados aqui pelos senadores. Eu acho que eles exageraram em alguns pontos nesse depoimento do Luciano Hang, mas acho que ele também exagerou em alguns pontos, mas me chamou muito a atenção, e eu acho que aí nesse momento a fala dele pesa negativamente. Quando ele fala que ele não se vacinou, não tem pretensão de se vacinar, porque, enfim, ali o exame dele indica que ele tem alta taxa de imunidade contra a Covid. Eu acho que neste momento que a gente tem ainda
tanta gente atrasada, eu acho que em relação à vacinação, né, tem muita gente com a primeira dose, mas muita gente atrasada na segunda dose, talvez seja um desserviço esse tipo de fala. E me chamou muita atenção e acabou coincidindo, Lana, porque hoje a Fiocruz divulgou um levantamento que aponta mas que a antes, taxa... peraí. Oi, Cláudio. Não, só para dizer, você tem razão. Eu acho que ele, embora seja um empresário, né, ele não tem função pública, não tem cargo público, mas ele virou uma figura pública, né, com essa militância política, né, esse ativismo político que ele assumiu nos últimos tempos aí como uma espécie de símbolo do bolsonarismo, e assim foi por isso que ele foi convocado, né? Ele foi convocado para ser constrangido, né, pelo fato de ser bolsonarista, só por isso. Não há nada que deponha contra ele, nada de errado que ele tenha feito, né? Tão clamorosamente errado que merecesse passar por isso na CPI. Eu acho que ele acabou se apresentando aos brasileiros da maneira geral. Ele aproveitou bem essa oportunidade. A história que ele conta, a história de vida dele é uma história impressionante, de self-made man. Ele conta, logo no início do seu depoimento, ele contou que os pais dele trabalharam numa fábrica durante 40 anos. O primeiro emprego dele foi nessa fábrica, mas ele foi evoluindo, crescendo, saiu da fábrica, etc. e tal, ganhou dinheiro e depois comprou essa fábrica. Ele foi tão bem sucedido na atividade empresarial dele que acabou comprando essa fábrica onde os pais trabalharam por 40 anos e ele próprio, né, no seu primeiro emprego. Isso é o tipo do relato, né, que acaba deixando ele bem na foto. Mas, enfim, novamente, né, não teve utilidade nenhuma esse depoimento. E só para complementar, num dia que a própria Fiocruz divulgou aí um levantamento, Lana, destacando que a taxa de segunda dose atrasada está muito alta, né? A gente tem que buscar explicação também para isso, né? Tem crescido demais essa segunda dose atrasada da população. Né? Muita gente está deixando de buscar a segunda dose, Cris, e isso é péssimo, porque o que os especialistas alertam é que a imunidade natural, as pessoas que entraram em contato com o vírus, que tiveram a doença, depois de ter tomado a primeira dose ou antes disso, essa imunidade é incerta. A imunidade comprovada é a vacinal, ela é mais garantida, mais segura, tem que tomar a vacina. Então, se tomou a primeira dose, teve a Covid, atrasou a segunda dose por algum motivo, não deixe de tomar a segunda dose. Quem teve efeito, algum tipo de efeito, às vezes leve, às vezes uma febre, alguma coisa, às vezes a pessoa assusta. Não precisa ter medo, tem que tomar a segunda dose. O que é garantido é que 14 dias depois da sua segunda dose você tem a proteção máxima que as vacinas podem te oferecer. E é isso que a gente está buscando para parar esse número de casos e, infelizmente, o número de mortes no Brasil. Então, o que a Fiocruz alertou hoje é que 11% da população, isso dá mais de 20 milhões de pessoas, não tomaram a segunda dose dentro do prazo, ainda. Então, vá buscar a sua segunda dose. Agora o pessoal com mais de 60 vai também poder tomar a dose de reforço. Tem que tomar a vacina. Elas todas que estão registradas no Brasil têm um aval da Anvisa, são seguras e são eficazes e a ciência garante que a vacina é proteção garantida. Ter tido contato com a doença, ter testado positivo, às vezes aumenta a imunidade mesmo, mas os cientistas não sabem dizer por quanto tempo essa imunidade natural permanece e se ela é segura para evitar mortes. Ainda a ciência não tem resposta para isso. O que a ciência sabe é que a imunidade garantida pela vacina é comprovada. Então, tem que tomar a vacina sim. Siga a orientação médica, obviamente, mas tem que tomar a vacina sim. Então, é um desserviço a fala do Hang nesse momento na CPI, em que ele diz que não tomou a vacina e que tem orientação para não tomar a vacina, orientação médica, um desserviço. Acho que é um dos pontos mais... além de ter sido sofrível, né? A sessão foi cansativa, pouquíssimas respostas para as muitas perguntas. Ele tentou falar naquele ponto polêmico em que ele sobre o vídeo que ele gravou depois da morte da mãe dele, dizendo que ele estava se referindo a um tratamento preventivo e não ao tratamento precoce, quando a gente sabe que ele fez campanha pelo tratamento precoce e que quem faz campanha hoje pelo tratamento precoce só pode estar agindo com desonestidade, porque a ciência já concluiu que esse tratamento é ineficaz, infelizmente. Não tem remédio que possa curar a Covid hoje e nunca teve um remédio capaz de prevenir a doença. Não tem coisa pior do que dizer que há a possibilidade de prevenir a Covid com um remédio. Não tem remédio que previna. Não existe tratamento precoce, muito menos o preventivo.
Então, se ele gravou o vídeo, e ali surgiu uma polêmica naquele momento, mas eu acho que cabe a nós aqui deixar claro para o nosso ouvinte que, infelizmente, não há remédio que previna a Covid e não há remédio para o tratamento precoce que foi tão difundido. Infelizmente, a ciência concluiu que ele é ineficaz, tá? Então, esse é o ponto, acho que mais terrível, né, da CPI hoje, é ainda ter que discutir esse tipo de coisa nessa altura do campeonato, Cris. Todo mundo sabe que tem que tomar a vacina, que é a única coisa comprovada até agora, e manter as medidas de distanciamento social, uso de máscara, limpeza e higiene das mãos, para a gente ter um pouquinho mais de segurança, né? Pouco a pouco, essa segurança foi conquistada. O brasileiro gosta da vacina, não tem medo de tomar vacina. Somos um dos povos, a gente mostrou no Jornal da Band ontem, uma matéria mostrando que o brasileiro confia na vacina e tem que continuar sendo assim. Por favor, não ouça quem diz o contrário, Cris. Vacina é importantíssimo, né? Até porque se a gente tem números em queda hoje no Brasil, ou pelo menos com números, uma situação muito melhor do que nós tínhamos há alguns meses, é justamente por causa desse processo, esse trabalho vacinal que a gente tem aqui no país. Bom, acabou o depoimento há instantes, agora, o depoimento de Luciano Heng, que é na CPI da pandemia, e ao contrário do que muita gente imaginava, porque ele sair, inclusive ele próprio, né, que ia sair preso e algemado, na verdade foi com o presidente em exercício lá da sessão, o senador Randolph, agradecendo a presença dele, desejando-lhe boa sorte e também elogiando os doutos advogados que o acompanhavam. Muito diferente da expectativa que havia em torno desse depoimento de Luciano Heng. Eu queria trazer aqui também, Cris, ainda nesse assunto, né, uma afirmação da ministra Damares Alves, que mostra que ela parece sentir falta daquela pancadaria que se segue a cada declaração que ela dá, né, pancadaria da imprensa brasileira. Ela se imagine que é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, disse que vai pedir à Justiça que a transmissão de TV, de sessões da CPI da pandemia em TV aberta ocorra somente no período noturno. De acordo com a ministra Damares, as diversas discussões nas sessões da comissão são impróprias para serem veiculadas no horário da manhã, nos horários da manhã e da tarde. Ela citou as discussões frequentes, acaloradas, inclusive com troca de insultos, que foi protagonizada, por exemplo, na semana passada entre os senadores Renan e Jorginho Melo, que tiveram que ser, inclusive, contidos, né, pelos colegas para não se agredirem fisicamente, né. Damares alertou que esses são horários em que há público infantil e que vem estudando junto à sua equipe de se transmitir sessões do que ela chamou de circo de horrores apenas à noite, quando não tiver criança na sala. Ela disse que deve haver classificação indicativa à programação, bem como qualquer outra veiculada em canais abertos de televisão. Isso tem que ser, enfim, os pais têm que ser advertidos para, se for o caso, né, de tirar as crianças da sala. E ela disse assim: você acha certo ter um filhinho de 3 anos brincando na sala da tua casa e você liga a televisão para assistir uma CPI, ouve palavras de baixo calão, assiste violência e agressão e eles, os senadores, querendo se pegar? Ela perguntou, né? Cadê a classificação indicativa? Aí segue a ministra Damares. Acho que aquela sessão de horrores não tem que passar para crianças, não. Estou estudando com a minha equipe de se transmitir as sessões daquele circo de horrores apenas à noite, quando não tiver criança na sala. Foi exatamente a declaração textual da ministra Damares Alves. Dá para, em vez de proibir, não dá para orientar os pais e falar assim: senhores, eu acho que não é muito indicado, vamos mudar de canal. É o que as pessoas costumam fazer. E se é para evitar coisa de baixo calão, né? Tem muita sessão também por aí no plenário, então vários plenários têm que ser evitadas solenemente, né? A Damares transmissão em TV aberta, não, só na CPI. A Damares estava muito quieta. Bom, 5h21.